Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo deste canal. Meu nome é Lindalva Novaes Cabral, sou mentora e terapeuta sistêmica. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, já dá um like, se puder hypar esse vídeo, eu agradeço. Qual é a minha intenção com esse canal? Começar do zero a te ensinar como ser uma mulher e uma mãe guiada pelas constelações familiares sistêmicas para que você possa encontrar um bom caminho de solução para a sua vida, para as suas relações. Nós estamos aqui falando ainda de pertencimento, nossa aula 1, continuação. Pertencimento. Nós falamos um pouquinho lá no vídeo anterior que todo mundo tem direito de pertencer, mas eu quero trazer para vocês agora um conceito bem definido do que Bert diz sobre pertencimento e quem pertence ao sistema familiar, ok? Então agora eu vou ler exatamente o que diz para que você fique com bastante clareza. Depois eu venho e comento com você. Vamos lá? Vou olhar um pouquinho pro lado porque eu quero realmente ler para você o conceito, porque eu falo e às vezes eu vou divagando e eu quero que essas aulas elas sejam bem objetivas, tá bom? Vamos lá. Segundo Bert Hellinger, o criador das constelações familiares sistêmicas, todos os membros de um grupo familiar têm o mesmo direito de pertencer ao sistema. E que a violação deste princípio através da exclusão é vista como a origem de muitos desequilíbrios, desordens emocionais e relacionais. Foi o que nós tratamos lá na nossa primeira aula, que quando essa lei é quebrada, ela dá origem a desequilíbrios e às desordens emocionais e relacionais. Bom, quem pertence ao sistema familiar? Segundo Bert Hellinger, pertence os pais, né? Pai, mãe, os filhos. Aí, pai e mãe, assim, independente de terem morrido cedo, de terem sido esquecidos, nascidos fora de relacionamentos oficiais, eles têm direito de pertencer. E os filhos, incluindo os filhos vivos, os filhos mortos, os natimortos, os que sofreram aborto espontâneos e provocados. Tem mais. Antepassados, os bisavós, os avós e gerações anteriores que influenciaram o campo familiar. Pessoas que deram lugar, aqueles que saíram para que outros pudessem entrar. Por exemplo, um parceiro anterior, então às vezes a pessoa é noiva de alguém, só que o casamento não acontece, ela termina o noivado e aí vai lá, a pessoa se casa e cria um sistema familiar. Esse sistema só foi possível porque aquele noivo deu lugar, então esse noivo pertence ao sistema familiar, ok? Então, parceiros anteriores dos pais, dos avós, ex-marido, ex-mulheres, noivos antigos e namorados importantes. Porque às vezes a pessoa nem chegou a noivar, mas a pessoa fez promessas, fizeram promessas de vínculo, de futuro. E isso configura um relacionamento sério e isso faz com que a pessoa tenha lugar, pertencimento dentro do sistema. Vítimas e perpetradores. O que diz aqui? Pessoas externas, ou seja, que não são da sua família, não são do seu sangue, não são vinculadas, mas que foram prejudicadas por membros da sua família, ou seja, que foram vítimas da sua família. Ou que beneficiaram o sistema de forma externa. Então, assim, todo mundo que foi vítima do seu sistema e também pessoas que beneficiaram o seu sistema. Então, pode ser alguém que salvou a vida de um membro da família ou os membros foram tomados. Então, por exemplo, no caso de adoção. Então, a pessoa adota as crianças e os pais adotivos passam a fazer parte do sistema. Aquelas famílias passam a integrar o sistema porque salvou de alguma forma. E esse salvar pode ser de outras formas também. Se você recebeu herança, se você recebeu benefícios de pessoas externas que não são da sua família, ou seja, essa pessoa mexeu no destino, ela transformou o seu destino para o bem ou para o mal. Então, se você foi vítima ou fez vítimas, se a sua família fez vítimas, aquelas vítimas passam a fazer parte da sua família agora, do seu sistema. E se você beneficiou também, se algum membro da sua família foi beneficiado, essas pessoas que os beneficiaram passam a fazer parte da família. Então, pertencimento é essa ordem primordial das constelações familiares, das leis sistêmicas, e todas essas pessoas citadas fazem parte do sistema familiar. Elas devem ser incluídas dentro da família, reconhecidas e honradas. E aqui é muito importante, porque cada membro excluído, lembra na nossa aula anterior, abre um buraquinho no sistema e deixa ele enfraquecido.
E algumas relações são mais fáceis de incluir e outras mais difíceis. Então, por exemplo, quando nós falamos que todos os bebês devem ser incluídos, inclusive os natimortos e os abortados, crianças que você perdeu, é muito fácil você falar, ah, caramba, vou incluir o meu filho que nasceu prematuro e viveu, sei lá, 24 horas e partiu. Se você deu nome para ele, é mais fácil. Se você tem lembrança, é mais fácil. Se você perdeu uma gestação que era muito desejada, é mais fácil incluir. Mas se você, por um acaso, a minha abelha, a minha filha, se você, por um acaso, provocou um aborto, isso gerou uma dor, um vazio, uma exclusão, é mais difícil. Mas é importante que faça esse movimento de incluir. Nós vamos trabalhar movimento de inclusão. Nesse momento, nós estamos só trazendo consciência, tá bom? Nesse momento é só aprendizado, só aula mesmo. Depois nós vamos trazer os movimentos mais profundos para que vocês possam colocar em prática. Então, é importante que comece a olhar para aquele bebê que foi abortado, né? Que foi provocado, mesmo que isso cause dor. É importante olhar para aqueles que causaram muita dor no sistema, porque às vezes a criança parte e cria tanta dor que ninguém fala no assunto, ninguém toca no assunto, finge que não existiu. Só que isso causa desequilíbrio, desordens, lembra? Toda vez que alguém é excluído, existe uma desordem de ordem relacional ou emocional. E lembrando que essas desordens emocionais, elas somatizam em doenças físicas, ok? Então, muitos sintomas físicos, eles são gerados pela dor emocional da exclusão de alguém. É muito difícil incluir também alguém que foi um perpetrador, ou seja, alguém que causou dor ao seu sistema. Então, isso acontece muito, por exemplo, se um membro da família foi assassinado, o assassino passa a fazer parte da família, porque causou profunda dor e não dá para excluir, tem que incluir. E incluir não é sobre gostar de ninguém, é sobre entender. Você faz parte, você marcou a minha vida, a minha história, a minha família, você faz parte. É um olhar de reconhecimento da realidade. Não é de um lugar de, ai, tá tudo bem, que fofo, faz parte da minha família, eu amo. Não, a gente não vai falar nem de incluir pessoas deste ponto de vista de que, ai, tenho que amar. Não, não tem que amar nada, não tem que perdoar nada. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Você só precisa reconhecer. Eu reconheço que essa criança nasceu, eu reconheço que eu tirei a vida de um filho provocando um aborto, eu reconheço que essa pessoa causou tanta dor na minha família que agora a gente carrega ela. Porque, na verdade, quando alguém causa dor na sua família, a família já carrega, com raiva, com rancor, já carrega. Só que não reconhece que isso, agora ele faz parte, passou a fazer parte. Dificilmente o impacto vai deixar de causar dor até que isso seja reconhecido. Então, é mais sobre olhar para a realidade, as constelações é sobre realidade mesmo, a gente parar de fugir e entender que agora isso faz parte da família. Nesses casos, nós estamos falando de vínculo de destino. Então, a gente criou um vínculo por conta do destino, por conta do que aconteceu, do conta como a vida nos trouxe até aqui. E aí a gente precisa entender que na hierarquia, nós falamos, quem pertence ao sistema é nossos pais, né? Nós estamos aqui. Então, para cima, nossos pais, avós, bisavós, podendo ir até a terceira geração. Os nossos tios, irmãos dos nossos pais nos influenciam também. E abaixo, nossos irmãos nos influenciam e os nossos filhos, netos, enfim. Então, todos vão fazer parte. Então, eu estou aqui no meio. Eu estou no meio pais, avós, bisavós, tataravós. Todos os tios, irmãos dos meus pais. Estou aqui, os meus irmãos, os meus filhos. Essa linhagem, ela vai pertencer e influenciar. Ah, mas o meu primo, ele faz parte, tá tudo bem. Mas ele não tem tanta influência sobre o seu destino. Tanta influência. Porque vocês já vão partilhar os destinos dos pais. Ah, é meu primo, a gente divide os pais, né? Seja uma mãe ou um pai, eles são irmãos, né?
e esse destino já é partilhado com os mesmos avós, os bisavós, entende? Então, nós já vamos partilhar alguns destinos, então a gente não vai precisar influenciar tanto o campo um do outro, mas seremos afetados pelo mesmo campo. Então, às vezes, observar que tem padrões que se repetem nos primos, mas por conta de dividirem o mesmo sistema, a mesma história. Bom, acho que ficou claro quem é que pertence. E uma vez que você já sabe quem pertence, talvez seja bom, vou dar um exercício aqui, já bem professora, fazer uma lista de todas as pessoas que você foi vinculada, seja por destino, alguma pessoa que influenciou o seu sistema da sua família, se você sabe de alguma morte violenta, acidentes, assassinatos, se você sabe de abortos, se você sabe de tios, avós que foram excluídos, seja por comportamento, enfim. Faça uma lista de todas as pessoas que você já reconhece, que precisa incluir, que de alguma forma você excluiu da sua história, seja porque você ouviu, seja pelo que você conviveu, e que um bom começo é começar a incluir essas pessoas, preencher esses buraquinhos da aula anterior. Lembra que nós falamos na aula anterior? Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Então, devolver o lugar das pessoas. As pessoas têm lugar no sistema. Uou! Animou aqui. Vamos lá. Aqui. Bem. Então, é devolver o lugar do tio, do avô, do bisavô, de todas as pessoas. E à medida que eu vou devolvendo, dando lugar, nome, espaço, no coração, no sistema, a família vai sendo restaurada e vai ganhando força para lidar com as questões de forma leve e saudável. Então, se você conseguir preencher isso aqui, você já fez a primeira lição para ter uma vida mais leve e mais fluida. Meu nome é Lindalva Novaes, sou mentora sistêmica. Você pode encontrar os meus contatos, inclusive para atendimento, participar de grupos. Eu tenho um grupo que chama Clube Sistêmico, onde nós fazemos constelações familiares uma vez por mês, online e presencial. E você pode fazer parte entrando no grupo, vai estar o link aqui embaixo, ok? Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, sua dúvida. Nós vamos aprender juntas como colocar a sua família em ordem a partir da perspectiva sistêmica, tendo as leis sistêmicas como filosofia de vida e facilitadora do seu caminho de solução. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.